Já abordamos em nosso programa o tema sobre a geração X e Y, que são jovens que iniciam suas vidas e têm expectativas peculiares. Agora vamos abordar o outro lado da moeda, a geração 50 a mais. Pessoas que ainda estão em atividade no mercado de trabalho têm um pensamento jovem, mas exigências diferenciadas dos jovens. É um grande nicho de mercado que tende a crescer muito nos próximos anos. Assista a primeira entrevista. A gente tem, primeiro, uma população de jovens que está envelhecendo. Então nós vamos ter um bônus, nós já estamos vivendo esse bônus já há algum tempo. A pirâmide do Brasil, a pirâmide etária está deixando de ser pirâmide, passando a virar uma garrafa de Coca-Cola, ou seja, onde você tem uma base menor e um meio do que antigamente era a pirâmide maior, né? Ou seja, a população está envelhecendo. Idade média do Brasil, acho que década de 80 era 25 anos, nós vamos aí a 38 anos daqui até 2030. Então, a gente tem muito jovem entrando no mercado imobiliário, ou seja, consumindo imóveis. Começa com locação e depois vai para compra e venda, né? E a mesma coisa, né, porque a pirâmide, a gente vai empurrando a pirâmide, né? A expectativa de vida do brasileiro tá aumentando, consequentemente a gente tem mais pessoas com 50 a mais, né, consumindo imóveis. E é um público, claro, com características diferentes do público de 20 anos que consome imóvel, né? De um lado a gente tem pessoas que nasceram na era digital, aprenderam a compartilhar, né? E do outro você tem uma população que aprendeu a ter os seus discos de vinil, aprendeu a ler o livro de forma física, ou seja, que tem certos hábitos e que se mantém fiel a esses hábitos. Então, primeiro, eu acho que o corretor de imóveis ele tem que ter em mente, quando fala com esse público, quais são os canais. Vamos começar pelos canais, né? O que para um jovem, né, usar o WhatsApp e procurar evitar o telefonema é uma realidade, talvez para os 50 a mais a conversa seja outra, ou seja, a conversa pessoal, o telefonema ainda tem que fazer parte do contato do corretor com esse público. Quando a gente fala em imóvel, então, as características também são diferentes. A pessoa que está começando a consumir imóvel lá com seus 20 anos, vai alugar seu primeiro imóvel, para ele um apartamento, um estúdio com 30 metros, sem vaga de garagem, está perfeito, né? Ele vai passar boa parte do dia fora, eventualmente até nas áreas comuns do condomínio, e aí ele vai praticamente dormir no imóvel, estaria sendo bem atendido, né? Quando a gente vai para os 50 a mais, a característica dos empreendimentos muda, né? A gente tem já alguns exemplos, né? Já tem gente focando lançamentos nesse público, né? Primeiro que as áreas comuns mudam, né? Então você precisa ter áreas de convívio, é comum a gente ver hortas nesses empreendimentos, né? Espaços de contemplação, para leitura. Não dá para esquecer da saúde, então as academias continuam existindo, né? Mas você muitas vezes tem um estúdio de pilates, você tem outros tipos de atividade que você não vê nos empreendimentos para atender as gerações de 20 e mais, né? E quando a gente olha o apartamento em si, a gente percebe que esse público ele demanda mais espaço, né? A pessoa com 50 a mais que mora sozinha pode morar no estúdio? Até pode, né? Eu já trabalhei em incorporadora que até me surpreendi com o resultado, né? Um dos primeiros empreendimentos compactos lançados no centro foi no começo dos anos 2000. Mais ou menos 30% dos moradores desse edifício, na pesquisa de pós-ocupação, eram pessoas com mais de 60 anos, né? Então foi uma surpresa. Mas uma característica dos apartamentos na época é que o compacto não era tão compacto como hoje. Então a gente tinha apartamentos de 1 e 2 dormitórios, né? A gente percebia que as pessoas com mais de 60 estavam buscando justamente esses apartamentos aí com 2 dormitórios, aí na faixa dos seus 45, 50 metros quadrados. Por quê? Porque naturalmente a pessoa acumula livros, acumula vinil, acumula lembranças ao longo da vida que não quer se desfazer, então precisa de um espaço um pouco maior para armazenar esses itens.
E também a questão, muitas vezes, de receber um parente, um neto, aquela tranquilidade de ter um cômodo a mais. Então, o 2 dormitórios era o imóvel preferido para esse público. E eu ainda acho que é. Então, eu acho que o corretor tem que estar muito atento, né? Primeiro ao canal de comunicação, a maneira de se comunicar com esse público, né? Para ser mais efetivo, né? E ter mais chances de vender ou de alugar. E depois na seleção do imóvel, né? Lembrar que o imóvel que atende uma pessoa que mora sozinha com 20 anos é diferente do imóvel que atende uma pessoa que mora sozinha com 50 ou mais de 50. E uma coisa interessante nos empreendimentos que estão sendo concebidos para esse público hoje em dia, a gente ouve muito o conceito da palavra em inglês que é age in place, ou seja, envelhecer no local. Porque a pessoa com 50 anos, quando compra um imóvel, 50 anos, 55, compra um imóvel, ela tem que lembrar que logo, logo ela vai estar com 70, 75, provavelmente no mesmo imóvel. Então, esse imóvel ele já tem que ter características diferentes de um imóvel convencional, né? Então, é bem interessante esse movimento, né? As incorporadoras estão se dando conta desse público, é um público, como você disse, que tem uma boa renda, né? Que já criou os filhos, já está tranquilo, ou seja, não precisa de tanto espaço, né? A pessoa que morava em 4 dormitórios por conta de tamanho de família, ele pode muito bem, depois que os filhos saírem de casa, né, tá morando ele sozinho ou com sua esposa ou a esposa com o marido num apartamento de 50 metros quadrados, 55 metros quadrados, com toda a qualidade que ele tinha antigamente num apartamento maior, né? Eu gosto muito da ideia e posso dizer que eu já vi isso funcionando, de mesclar os públicos, sabe? Eu não acho que o 50 a mais não consiga conviver com o 20. Segregar, né? Eu não vejo essa necessidade de segregar, então eu ainda acho que tem espaço para produtos como esse que eu mencionei, mas eu ainda acredito que o empreendimento no centro, ou bem localizado, em bairros bons, em que a pessoa tem a possibilidade de fazer tudo a pé, bem localizado, com uma boa área comum, e que tem apartamentos do tipo estúdio, mas também tem apartamentos de 2 suítes, por exemplo, ele consegue atender os 2 públicos muito bem. E eu acho que esse convívio, inclusive, é procurado, na minha opinião. Até acho que é uma convivência muito positiva, sabe? É uma convivência muito boa. No próximo programa, iremos aprofundar mais sobre o tema. E convidamos você para assistir às aulas da TV Cofesse Capacitação. É um conteúdo produzido para você, corretor de imóveis. A avaliação minuciosa da matrícula do imóvel é de fundamental importância. O ato da venda requer uma habilidade, um talento. Agora nós falaremos sobre contrato de compra e venda de um imóvel. A ética imobiliária serve como norte para todos aqueles que trabalham nesse ramo. Saúde, sucesso e até a semana que vem. Opa, reunião com a construtora, conversar com a equipe, falar com o avaliador, visita no apartamento com clientes. Para as corretoras de imóveis do Sistema Cofesse Cresce, todo dia é seu, pois são profissionais, mães, esposas, que dia a dia já fazem valer seu cada dia. Levar proposta de exclusividade. Sistema Cofesse Cresce.